Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional de hoje, queridos, é a verdade sobre o perdão. Nos atendimentos que tanto eu quanto a pastora Rita fazemos, queridos, o que mais nós notamos nas pessoas, que mais tem aprisionado pessoas, é a questão da falta do perdão ou de liberar perdão sobre a vida de alguém. E por mais que se pregue, por mais que se fale sobre o perdão, existe uma verdade muito importante sobre o perdão. E essa verdade, queridos, nós temos que ter ela guardada em nosso coração. Porque eu já percebi, já vi, eu mesmo já ministrei benefícios que você pode ter com perdão. E muitas vezes a gente fala do benefício que o perdão pode te trazer, e isso muitas vezes pode incentivar algumas pessoas a realmente a praticarem o perdão, né, a perdoar, a serem perdoados também, buscar ser perdoados, né? E isso é bom. Isso não tem nada de errado nisso. Mas às vezes é necessário que nós venhamos mostrar a verdade para a pessoa. Deixar de mostrar somente os lados de benefício e mostrar uma verdade para a pessoa e para falar, olha, a falta do perdão, ou por você pedir perdão, ou por você não estar liberando perdão na vida de alguém, está ocasionando situações que estão trazendo problemas para a tua vida. E se você não tiver consciência da verdade do perdão, isso aqui vai travar você para o resto da vida e você, inclusive, pode perder aí a salvação por causa disso. Pastor, eu posso perder a salvação por causa de eu não perdoar alguém? Pode, queridos. Porque você também, quando você não perdoa, você também está cometendo pecado. E se o inimigo ele perceber que você não está liberando perdão, ele vai trazer mais pessoas para magoar você. Porque quanto mais mágoas, mais ressentimentos você tiver, mais aprisionado a mais pessoas você vai estar. Então, queridos, eu quero trazer um texto para que a gente possa meditar. Eu não quero me prolongar na introdução, mas eu quero poder ler o texto bíblico, expor a verdade e trazer algo importante para as nossas vidas. Tá? Porque, como eu disse, tanto eu quanto a pastora, os atendimentos que nós temos e a experiência que nós temos tido é que uma das coisas que mais aprisiona pessoas hoje, emocionalmente, fisicamente, é a questão do perdão, de dar o perdão e também, né, buscar ser perdoado também. Também buscar ser perdoado. Pastor, mas quer dizer que se alguém não me perdoar, eu também posso sofrer alguma situação? Pode. Tanto você, queridos, numa situação onde você gerou ali um conflito, onde gerou mágoa, rancor, ressentimento, seja você, seja outro fez para você ou você fez para alguém, isso liga vocês como se fosse uma algema aonde vocês vão ter que andar juntos naquela situação, até que haja perdão. É uma ligação que existe ali através do ressentimento, do rancor, da mágoa. Então vamos ver qual foi o ensinamento que Jesus nos trouxe? Eu tenho certeza que você já leu, mas muitas vezes, mesmo a gente lendo, a gente não quer
entender a verdade ou não quer muitas vezes engolir a verdade, né? A gente quer criar fantasias diante de uma verdade. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala lá em Mateus. Vou colocar na tela para você, para que vocês possam estar vendo comigo, né? Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Jesus está ensinando ali aquela estrutura de oração que a gente chama de Pai Nosso, né? E logo depois que ele termina aquela estrutura de oração, ele faz um reforço importante dentro daquela estrutura de oração. Porque dentro da estrutura de oração do Pai Nosso, ali você ensina, é orado, para que você possa perdoar, né? Você perdoar, para que também você seja perdoado. Né? Você pede perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E isso nos mostra claramente essa, vamos dizer assim, essa troca, né? Eu perdoo para ser perdoado. Então vamos ver depois o reforço que Jesus faz após ele ensinar a estrutura de oração, porque esse ponto da oração do Pai Nosso que fala sobre o perdão, Jesus não reforça à toa. Existe um porquê que ele reforça isso, mesmo após ele acabar de ensinar a oração do Pai Nosso. Olha só o que Jesus diz lá. Pois, se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Como eu digo sempre, queridos, não existe palavra inútil na Bíblia. Então Jesus ele acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, ensinou dentro da oração do Pai Nosso a pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e pecados, que nós cometemos pecados constantemente, confessar os nossos pecados a Deus, e também perdoar aqueles que nos ofenderam. Então existe ali um ensinamento. E depois desse ensinamento, Jesus ele pega e faz ali um reforço. Ele faz ali um reforço. Nesse reforço, ele fala o quê? Para perdoar as transgressões um dos outros, para que também o Pai Celestial nos perdoe. Agora, ele também fala no 15 o que acontece se eu não perdoar. O Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então, queridos, eu sei que é fácil muitas vezes falar, ensinar, né? Mas a verdade é que todos nós, em algum momento da vida, nós vamos ter que lidar com o perdão. Ou de liberar o perdão, ou de pedir perdão a alguém. Essa é a verdade. A gente pode ter machucado alguém, alguém pode ter nos machucado, e o fato é que as situações, os conflitos, são diferentes para cada um de nós. Tá? Mas em algum momento da vida teremos que tomar essa decisão. Qual é a decisão? Liberar perdão ou pedir perdão? E não é algo simples, né? Não é algo simples, pois demanda, querido, em alguns casos, um confronto conosco mesmo. Quando nós atendemos casos de casais, por exemplo, nunca ninguém está errado. Se você conversa com o marido vai querer ter a razão dele. Se você conversa com a esposa vai ter a razão dela. E o que eu sempre falo para a pastora Rita, né, desde o nosso início do nosso ministério, é que diante de, por exemplo, de um casamento, não tem duas versões, tem três. Tem a versão do marido, a versão da esposa e a versão verdadeira. Porque cada um vai puxar para si. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem dar o braço a torcer. E eles não querem pedir perdão. Eles querem que alguém peça perdão.
é menos pior, vamos dizer assim, né? Como diz o pessoal, é menos pior. É menos pior alguém ter que chegar em você e falar, eu quero pedir perdão. E você todo orgulhoso faz aquela cara assim de, tá bom, eu perdoo você. Tá entendendo como que funciona? Mas a verdade que, embora não seja simples, eu também tenho que ser sincero e justo. Eu tenho que deixar de lado todo esse lado orgulhoso e ser sincero e justo. Sincero e justo. Agora, embora, queridos, tanto eu e a pastora já tivemos vários casos, né, onde liberar e pedir perdão é algo corriqueiro nos atendimentos, nós temos que entender, queridos, que o perdão em si, a verdade sobre o perdão, e além de Deus Pai, o Pai Celestial nos perdoar, né, quando nós perdoamos as falhas do nosso próximo, a verdade é que o perdão é uma questão de sobrevivência. Não é só uma questão espiritual, é uma questão de sobrevivência. Por quê? Olha só, eu anotei aqui e deixei bem gravadinho aqui para que você possa entender e se quiser anotar, você anota aí. Não perdoar, presta atenção nisso. Não perdoar é você naufragar num mar de mágoas, ressentimento e rancor. É dormir e acordar com aquela pessoa nos ferindo o tempo todo em nossos pensamentos. Queridos, eu vou ser mais claro para você. Você já calçou um sapato onde parece que tem uma pedra dentro? Ela fica cutucando, fica machucando, e você muitas vezes não quer tirar porque você está na pressa do dia a dia e você sacode o pé para ver se a pedrinha vai para algum canto e não machuca e ela continua machucando? Já aconteceu com você? Ou será que só eu que fiz isso na vida? Com certeza que você já fez também. Não perdoar é essa pedrinha também, que fica lá dentro do seu sapato te machucando. Machucando, 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 machucando. E hora tá no calcanhar, hora tá no meio do pé, hora tá lá no dedão, daqui a pouco ela volta e fica machucando o seu pé o dia inteiro e você não tira aquela pedra do sapato. E esses sentimentos, queridos, eles vão machucando e vai nos destruindo por dentro. Vai nos destruindo, ele vai nos consumindo. Por quê? Porque a vida ela vai perdendo o brilho. Pode ser uma coisinha desse tamanho, pode ser um problema gigantesco. Tem que tratar. Você não pode entrar nesse mar de mágoas e ficar ali. Você não pode. Você tem que sair dali. Você tem que resolver essa situação de maneira rápida. De maneira rápida. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Que você tem que resolver isso de maneira rápida. Deixa eu pegar aqui o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, verso 12. Vou colocar na tela para vocês. Olha o que aqui a Bíblia diz, verso 12 e verso 13. Tá? Olha o que diz. Portanto, como escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus? Amém. Santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Você viu só? Por que que você não pode ficar com entrar nesse mar de mágoa, de ressentimento? Isso vai te destruir, queridos. Vai te destruir. Outro ponto importante, queridos. Sem o perdão,
nós adoecemos emocionalmente. Nós vamos adoecer. Quando paramos para analisar o comportamento das pessoas, e das pessoas também da nossa família, né, que está ao nosso redor, nós percebemos que ninguém é perfeito. Ninguém, nem você, nem eu. Não há família perfeita, não há casamento perfeito, não há igreja perfeita, não há trabalho perfeito, não há filho perfeito. Então, sem o perdão, sem essa troca de liberar perdão e ser perdoado, você pode adoecer emocionalmente. Tem muitas doenças, queridos, principalmente com relação à depressão, ansiedade, e também já foi comprovado cientificamente, até mesmo câncer, que foi ocasionado por causa do quê? De mágoa, de ressentimento, de rancor. A pessoa passou anos, como se fosse aquela pedrinha no pé, anos e anos e anos e anos com aquilo machucando, com aquilo cutucando, com aquilo machucando, com aquilo, sabe? E o que que gerou isso? O que era emocional se torna físico. Se tornou físico. E a pessoa fica doente emocionalmente. Outro ponto que eu quero aqui trazer e pontuar aqui é perdoar não é algo fácil. Eu já disse agora de pouco aqui na mensagem que é fácil ensinar sobre o perdão. Fácil falar para você, não, vai lá, pede perdão, faz o caminho de volta, pede perdão, libera perdão. É fácil. Mas o difícil é você viver isso. Por quê? Porque muitas vezes, querido, o que vai acontecer? Você foi injustiçado muitas vezes. Você foi injustiçado. Porque você só quer pedir perdão se você tiver razão. Não, se não tiver razão, eu não vou pedir perdão. Não, muitas vezes você vai ter que pedir perdão mesmo você não sendo o certo na história. Você vai ter que pedir perdão e liberar perdão. Vai ter casos que mesmo você estando certo, você vai pedir perdão e você vai liberar perdão para aquela pessoa, para você poder ganhar aquela pessoa. Às vezes você vai ter que fazer isso. Muitas vezes você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa, você vai ter que muitas vezes ser mais humilde do que aquela pessoa que errou com você. Pedir perdão, olha, eu quero pedir perdão para você, porque eu acho que devo ter ofendido você, devo ter feito algo de errado para você, e você reagiu. E eu também quero liberar perdão sobre a tua vida, porque aquilo que você me falou, você também me ofendeu, então quero liberar perdão também na sua vida, quero te perdoar, quero pedir perdão para você, se me perdoa. Acabou. Toda doença emocional, toda prisão, tudo aquilo que estava te prendendo, te ligando àquela pessoa, cai por terra. Pastor, mas se eu pedir perdão e a pessoa não liberar perdão? Queridos, daí é problema dela. Quem vai continuar envenenado e acorrentado é aquela pessoa. Você se desfez. Você saiu daquele raio de ação que estava te machucando. Essa pessoa também liberar perdão sobre a tua vida e pedir perdão é ótimo. Os dois ficam livres. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. É algo poderoso. É algo poderoso, queridos, que você pode fazer na tua vida. Que você pode fazer na tua vida. E melhorar. A verdade do perdão, queridos, é que embora o Pai Celestial ele vá perdoar você se você perdoar o seu irmão, a outra verdade também é que perdão, pedir perdão, perdoar alguém não é um sentimento. Não é um sentimento. É uma decisão. Eu não perdoo as pessoas. Eu não perdoo as pessoas porque eu acordei um determinado dia e falei, decidi perdoar. Não. Eu decido porque eu sei a verdade sobre o perdão. Porque eu quero que Deus também me perdoe. Preciso do perdão de Deus. Então eu vou liberar perdão sobre aquelas pessoas. Outra verdade sobre o perdão é que perdoar não é esquecer.
Esquecer é amnésia, queridos. Você não esquece. O que é o perdão? O perdão é eu declarar com a minha voz que eu perdoo aquela pessoa, eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa, eu peço perdão para aquela pessoa, né? E aquilo que a pessoa fez na minha vida, ela não me atinge, ela não me agride. Eu vou poder lembrar do que aquela pessoa fez, mas aquela lembrança não vai me fazer ressentir, não vai me fazer lembrar da mágoa, não vai me aprisionar. Não vai. Amém? Outro ponto interessante sobre a verdade, sobre o perdão, é que o perdão, ele te desliga daquela pessoa. Ele te desliga daquele ato de conflito com aquela pessoa. Quando você pede perdão, quando você libera perdão, você rompe com essas cadeias de desentendimento, de divisão. Você rompe com isso. Mesmo que você não tenha errado, mesmo que o outro tenha errado, seja humilde e fala assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ficar guardando ressentimento, lembrança. Chega para a pessoa e fala, eu quero liberar perdão, eu quero pedir perdão para você se eu fiz algo para você, por você ter me tratado aquele dia daquele jeito. Quero pedir perdão a você. Muitas vezes você falou algo que me machucou e eu acho que para você ter agido daquela forma, porque eu primeiramente machuquei você. Então deixa eu pedir perdão. Eu quero pedir perdão sobre para você. Eu quero que você me perdoe, porque eu também quero liberar perdão na sua vida sobre aquela fala que você teve. Acabou. Você se desligou daquela pessoa. Se a pessoa vai continuar ligada ao ressentimento, à mágoa, à raiva, o problema é dela. Mas você se desligou daquele sentimento. Hein? O livro de Marcos, capítulo 11, texto que eu gosto bastante, Marcos 11, verso 25 e 26, para que nós possamos aqui finalizar. Vamos ver o que ele nos fala, para que nós possamos finalizar. Olha só, Marcos 11, verso 25 e 26 diz assim: Quando estiverem orando, presta atenção, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Verso 26, deixa eu colocar aqui o verso 26, queridos. Na outra versão, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar na versão King James. Isso. A gente lê de novo, tá? Existe muitas vezes algumas falhas no sistema ali, ele corta, mas vamos lá. Verso 25 do capítulo 11 de Marcos. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará. Ou seja, ele acaba confirmando tudo aquilo que nós lemos até agora. Então você sabe qual é a verdade do pecado. Eu não vou ficar inventando benefícios para você aqui mais. Vou falar a verdade para você. Você precisa pedir perdão a quem você ofendeu e você precisa perdoar quem te ofendeu, para que Deus perdoe você e ouça as suas orações. Você precisa disso. Nós precisamos, eu preciso disso. Nós precisamos perdoar. Você já sabe, perdoar não é sentimento, perdoar não é esquecer. Perdoar é uma atitude que eu tenho para poder receber o perdão do meu Senhor. É algo inteligente, é sobrevivência que a gente está falando. Então, se você, se você tem passado por isso, faça esse caminho de volta. Faça esse caminho de volta. E para finalizar, eu quero que você guarde aí
algo que eu escrevi aqui que eu acho que é importante para você. Tá? Na Bíblia, diz que fomos muito perdoados. Jesus na cruz nos perdoou por todos os nossos pecados. E nós, quando nós reconhecemos isso, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica deles todos. Agora olha só, quanto mais perto de Deus chegamos, mais nós temos a consciência dos nossos pecados. Com isso, nós vemos a necessidade de sermos perdoados. Quando eu sei que que o Senhor só me perdoa quando eu perdoo pessoas, isso vai me fazer refletir e ser inteligente. Quanto mais perto de Deus eu tiver, mais eu reconheço que eu sou pecador, então mais eu preciso liberar perdão sobre quem me ofendeu. Quanto mais longe de Deus tivermos, mais nos acharemos, mais acharemos que nós somos bons demais o suficiente. E vamos deixar a coisa rolar. O tempo cura. O tempo não vai curar. Sabe por quê? Prova na Bíblia. Os irmãos de José passaram 22 anos. 22 anos, queridos. Pense. 22 anos com a consciência pesada pelo ato que cometeram de ter vendido o próprio irmão, de ter mentido pelos pais e depois ser desmascarado pelos irmãos, pelo irmão que já era governador do Egito. E o próprio José liberou perdão 22 anos depois sobre a vida dos irmãos. Tempo não cura. Tempo gangrena. Então perdoe. Libere perdão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Quero poder orar pela sua vida e agradecer a você por ter estado aqui com a gente. Valeu um like, valeu um joinha. Então curta, comente, compartilhe, tá? E inscreva-se em nosso canal. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Teu nome pela mensagem de hoje e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos um dia guardados e protegidos, Senhor, por Tuas mãos. Abençoa nossa casa, nossa família. Cerca-nos, meu Pai, na entrada e na saída e nos proteja, Senhor, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.